Boa noite, sejam bem-vindos à live do Cinefreak. Hoje, sozinho, porque a Andréia, minha esposa, teve um compromisso com o trabalho diurno dela. Ela está muito atarefada, ela trabalha com crianças com deficiência, e ela está precisando desenvolver protocolos, formatos para essas crianças poderem continuar tendo aulas. Então ela está muito ocupada, está fazendo isso agora nesse momento, ela tem uns 50 relatórios que ela tem que desenvolver. Então hoje eu estou segurando as pontas sozinho, mas vai ter o DDD dela. No final ela já me passou as dicas dela e eu vou passar para vocês. Bom, hoje, Sogres, bem-vinda, tudo bem? Hoje a live é sobre campanhas. O que são essas campanhas? Não é campanha política, graças a Deus. São campanhas pela internet para atingir determinados objetivos, seja para salvar um universo estendido, como é o caso do universo do Zack Snyder, seja para salvar um filme, seja para alterar determinado detalhe daquele filme. Tudo isso os internautas, através de hashtags, através de páginas na internet, através de uma campanha muito bem desenhada, conseguem levantar e fazer com que Douglas, bem-vindo, e conseguem fazer com que essa campanha atinja seu objetivo. Um exemplo que a gente tem disso, um exemplo de muito sucesso, foi a realização do Snyder Cut, do Liga da Justiça, que era um filme que estava engavetado. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinda, Cris. Era um filme que estava engavetado, que não ia conseguir chegar até os fãs, até o público consumidor, e por causa dos fãs, dessa campanha muito bem desenvolvida, release da Snyder Cut, liberem a versão do Zack Snyder do Liga da Justiça, o público conseguiu ver, porque a Warner, pressionada pelo volume de fãs que solicitaram a realização do filme, acabou cedendo, liberando uma verba para o Zack Snyder, e ele conseguiu finalizar. E a gente teve aí, agora no mês passado, a realização de um sonho. Então, Douglas, eu tinha falado no começo da live, a Andréia hoje ela está muito atarefada, ela trabalha com educação, com crianças com deficiência, e ela está tendo que desenvolver protocolos para que essas crianças possam ter aula. Então ela está muito atarefada, ela está fazendo reuniões online com a Secretaria de Educação, que é ligada ao trabalho dela, e hoje então eu vou ter que tocar sozinho. Mas tem o DDD da Andréia que ela pediu para eu passar para vocês. Bom, as campanhas para se salvar um filme, para que certos detalhes sejam alterados, como foi o caso no filme do Sonic, que os fãs se engajaram numa campanha para que mudasse o visual final do personagem, e o personagem acabou sendo alterado. Então essas campanhas, elas existem muito tempo antes da internet. Muito tempo antes. Eu vou citar alguns exemplos aqui para vocês que são extremamente curiosos disso. O Sir Arthur Conan Doyle, que é o autor do Sherlock Holmes, criador do Sherlock Holmes, famoso detetive inglês, todo mundo conhece, todo mundo sabe. Ele escrevia para um jornal, as histórias do Sherlock Holmes eram sequenciais, saíam episódios no jornal. Ele enviava para o jornal e era publicado. E ele estava cansado de fazer o personagem, ele já tinha problemas com isso, porque o personagem era muito mais reconhecido que o autor, às vezes acontece isso. E ele queria provar que ele era capaz de outras coisas, de outras criações, de conseguir um sucesso obtido com Sherlock Holmes com outros personagens. Então ele matou o Sherlock Holmes num livro, no último livro que seria do Sherlock Holmes que ele escreveu, que nesse caso era publicado sequencialmente no jornal, se não me engano chama The Strand. O Sherlock Holmes enfrentava o professor Moriarty
e eles caíam das cataratas Rashimba e ele morria. Mas isso gerou um problema muito grande, um problema que o Arthur Conan Doyle não imaginava, porque o plano dele era matar o Sherlock Holmes e lançar outro tipo de detetive, que seria um médico, não era o Watson, era um médico que solucionava crimes. O próprio Arthur Conan Doyle também era médico. E o que acontece? Começou a chegar muitas cartas para o jornal, muitas cartas reclamando da morte do Sherlock Holmes, reclamando que não podia ter acabado desse jeito, que eles queriam muito mais do personagem, e o volume de cartas, de pedidos foi tão grande, e isso o editor do jornal, que editava essas colunas do Arthur Conan Doyle com as histórias do Sherlock Holmes, acabou enviando para ele essas cartas, para o Arthur Conan Doyle. E daí, o que aconteceu? Ele acabou retomando o personagem, trouxe de volta, que é mais ou menos a história que deve acontecer no próximo filme de Sherlock Holmes com o Robert Downey Jr. Se você lembra muito bem, no final do último filme de Sherlock Holmes com o Robert Downey Jr., o Sherlock Holmes morre lutando com... o personagem morre lutando com o professor Moriarty, e no finalzinho, quase numa cena pós-crédito, a gente vê que ele retornou. Então isso remete a esse episódio. E essas campanhas, esse é um exemplo antigo já de campanha, que foi por carta, começou, mas o papel do fã dentro da trajetória do personagem, ele já é antigo e bastante eficiente, desde que o autor ou a produtora responsável por aquele determinado produto, filme, animação, série, ele esteja aberto a isso. Outro exemplo que a gente tem, aí já vem do mundo do rádio. Tinha um cronista de rádio chamado Walter Winchell. Ele era muito famoso e muito, muito poderoso. Ele trabalhava para o William Randolph Hearst. Se você não sabe quem é essa pessoa, ele era dono de quase todos os jornais e veículos de comunicação dos Estados Unidos na época. O filme do Orson Welles, Cidadão Kane, é baseado na vida do William Randolph Hearst. O cara era, assim, absurdo, ele controlava toda a comunicação. Tanto que ele falava que se ele quisesse, ele criava uma guerra e terminava uma guerra só para vender jornal. E é verdade isso, essa história é verdadeira. E o Walter Winchell trabalhava para ele no rádio, numa das emissoras de rádio dele, que eram retransmitidas pelas outras. E o programa dele era muito famoso, então ele falava não só da vida pessoal dos famosos, podendo inclusive destruir a carreira dessas pessoas, mas ele fazia campanhas junto aos ouvintes. Então a pessoa entrava em contato com a rádio, seja por telefone, seja por carta, pedindo, por exemplo, para determinada escolha de atores de um filme ser alterada, e a pressão que o Walter Winchell punha em cima daquela produção fazia com que fosse alterado mesmo. Se não fosse alterada por bem, ele divulgava uma informação que podia ou não ser completamente verdadeira sobre a vida pessoal daquela celebridade e destruir a carreira. A gente tem que lembrar que isso também era anômalo na mesma época do macartismo, onde que se você acusasse uma pessoa famosa ou importante de comunismo, por exemplo, acabou a vida da pessoa. Ela entrava para a lista negra e não podia fazer mais nada. E assim muitas pessoas talentosas, famosas, acabaram tendo sua vida destruída. E o Walter Winchell era uma dessas pessoas. E ele fazia campanhas pelo rádio que mudavam mesmo o rumo de várias produções de filmes. Outro exemplo é O Vento Levou. O Vento Levou foi a maior produção da época, foi um enorme blockbuster e teve audições abertas, os testes eram abertos, eles acabaram procurando muita gente, todos os famosos fizeram testes para os papéis, e muitas vezes os fãs não ficavam sabendo, porque era anunciado nos jornais, era anunciado
através dos programas de rádio, como do próprio Walter Winchell. E os fãs, às vezes, não gostavam de determinadas escolhas. Então, eles mandavam cartas para os estúdios pedindo que determinada pessoa fosse escolhida ou que determinada pessoa não fosse escolhida. E isso causava resultados. Às vezes, os estúdios, dependendo do volume de solicitações, acabavam se dobrando à vontade dos fãs. Então, esse costume, ele é bem antigo já. Um exemplo que a gente pode dar do universo cinematográfico mais recente e dentro da temática dos fãs da cultura pop, por exemplo, é o Batman de 1989, o Batman do Michael Keaton. Em 1989, quando foram fazer já o projeto do filme do Batman, eles fizeram testes com todo mundo. Inclusive havia um projeto para que o filme fosse com o Bill Murray, fosse uma comédia e fosse uma adaptação da série de 1966 com Adam West. Então, um dos primeiros rascunhos do projeto do Batman de 89 era que seria uma comédia. Ainda bem que não foi, mas seria interessante a gente poder ter essa visão do personagem no cinema. Seria curioso e divertido. A gente já teve a participação do Batman em algumas comédias, como no Filme Proibido, em que tem um segmento do Batman e o Robin tendo encontros, aquele speed date, aqueles encontros que você tem para conhecer a pessoa que você quer se envolver, e o Batman aparece para atrapalhar. Mas foi um segmento dentro de um filme sequencial, e a gente nunca teve um filme mesmo, filme de comédia do Batman. E o projeto seria com o Bill Murray, isso foi arquivado. Então eles não tinham muita ideia do que fazer. Eles sabiam que queriam trazer o Batman para o cinema. Então foi feita seleção dos atores, vários atores, mas nossa, diversos atores fizeram o teste para o papel. O Richard Gere, o Baldwin, vários atores fizeram o teste para o papel, que acabou, porque a produção estava em cargo do Tim Burton, acabou caindo com o Michael Keaton. Mas, quando foi anunciado que o Michael Keaton seria o Batman, milhares de cartas do mundo inteiro chegaram nos estúdios da Warner pedindo que fosse que o papel tivesse um outro ator escalado, que eles cancelassem essa escalação e escolhessem outro, porque o Michael Keaton ele não tinha não só a estatura pro papel, não, o queixo ele não tinha, ele era um ator particularmente de comédia, ele tinha saído de um programa de TV chamado Mr. Mom, Senhor Mamãe, era um programa de comédia, uma sitcom, ele tinha feito algumas comédias no cinema, tinha feito Beetlejuice, que foi de um tremendo sucesso na época, e a imagem dele estava muito vinculada com comédia, então os fãs tinham medo que aquilo fosse fazer uma versão ridícula do Batman. E ninguém aceitou, e imenso assim, o movimento na época. Claro, isso é antes da internet, então foi por carta. E o pessoal mandou milhares e milhares de cartas do mundo todo. Outro exemplo que tinha, aqui no Brasil, tinha uma revista de cinema muito conceituada, chamada Revista 7. Essa revista, ela era especializada em cinema, ela trazia informações do mundo do cinema, do mundo das séries, e ela tinha um fórum, uma sessão de cartas em que os fãs mandavam. E os fãs mandavam milhares de cartas reclamando do casting, de detalhes dos filmes, mesmo antes dos filmes serem realizados. Então eram campanhas também feitas por carta que iam para a Revista 7, que era bastante conceituada, ela tinha acesso aos estúdios, ela tinha acesso aos atores, ela fazia sessão de entrevista com os atores nos lançamentos internacionais, e ela encaminhava às vezes essas cartas para os estúdios. Então a gente vê
essa campanha também chegando através dos veículos impressos. Assim como acontecia com os quadrinhos. O mundo dos quadrinhos também tinha sessões de carta, que recebiam cartas dos fãs, eram fóruns também, e os fãs reclamavam de determinada característica dos quadrinhos. Na época, a editora Abril editava todos os quadrinhos, basicamente. Tinha dos super-heróis da Marvel, da DC, tinha da Turma da Mônica, tinha Disney, tinha quase todos. Então, essas editorias, essas edições de todas as revistas recebiam as cartas e elas eram ligadas às editoras estrangeiras. Então, elas tinham como enviar aquilo. E muitas vezes os fãs enviavam diretamente para as editoras lá fora, pedindo tanto que o Brasil hoje, e já é conceituado nesse sentido, ele tem alguns dos melhores artistas de quadrinhos do mundo. E os fãs faziam muitas participações. Boa noite Priscila, tudo bem? Os fãs faziam muitas solicitações para Sandra, bem-vinda. Os fãs faziam bastante solicitação para as editoras para que incluíssem determinados personagens, mudassem o rumo. Uma das campanhas mais famosas e conhecidas feitas no mundo dos quadrinhos foi na época do Robin como Jason Todd, que a DC queria saber se o personagem deveria morrer ou não. E ela fez uma campanha pública em que o fã ele participava através de ligações por um número específico e o resultado desse você decide iria acarretar na morte ou na continuação do personagem dentro do universo do Batman. E o personagem acabou morrendo. Depois descobriu-se que foi um cara que trabalhava com tecnologia, que... Toniato, bem-vindo, Tony. Era um especialista em tecnologia que acabou interferindo na escolha, no processo de decisão se o personagem ia morrer ou não. Ele acabou morrendo. O ano passado a DC lançou, a Warner e a DC lançaram uma animação também participativa em que a gente decidia se o Robin, o do Jason Todd, iria viver ou morrer nessa animação. Então no final você, através do controle remoto, podia decidir. Então tinha 2 finais. É muito curioso porque eles resgataram isso. E dentro dos quadrinhos, essa foi uma das campanhas mais conhecidas, que acabou realmente acarretando na mudança do rumo daquilo dentro do universo dos quadrinhos. Aí a gente vem para o exemplo mais atual, que é o Snyder Cut. O Snyder Cut, ele não havia a mínima possibilidade de acontecer. Ele estava arquivado em definitivo. Os fãs sabiam que existia uma versão diferente, porque o diretor do filme postava através das redes sociais fotos de sequências, de cenas que a gente nunca viu. Então os fãs sabiam, e fotos de personagens também. O fã sabia que existia. E em 2017 a gente foi apresentado por um filme que tinha sido chacinado, que tinha sido destrinchado e alterado. Isso acabou aborrecendo muitos fãs. Realmente foi aquém das expectativas. O filme ele decepcionou bastante, não era o que a gente esperava, o que a gente queria. Afinal de contas, a Liga da Justiça é um dos supergrupos mais famosos da história da cultura pop. E reúne alguns dos personagens mais poderosos. E o que foi apresentado era quase como um episódio dos Super Amigos. Era uma coisa mais infantil, era uma coisa diluída. E desde o lançamento do filme, que a gente sabia que o Zack Snyder tinha sido afastado da direção, colocaram o Joss Whedon, aconteceram refilmagens para se alterar o rumo da história, os fãs já se encontravam decepcionados e muito incomodados com isso. Então, desde o lançamento do filme,
já começou uma movimentação aí sim pela internet para que fosse restaurada a versão, fosse lançada a versão do Zack Snyder. E essa pressão foi aumentando, foi aumentando. Ela acabou obtendo o apoio de pessoas famosas dentro do universo da DC e até fora. Inclusive alguns atores e diretores do universo da Marvel acabaram apoiando o release da Snyder Cut, liberem a versão do Zack Snyder, e acabaram pressionando a Warner. Mas nunca tinha conseguido atingir um objetivo que fosse consistente, um objetivo que tivesse significado, até entrarmos na pandemia. Com a pandemia, as pessoas ficaram mais em casa e o principal meio de diversão, o principal meio de entretenimento vinha da internet, do computador, seja canais por streaming ou pelo próprio computador, navegando pela internet, assistindo vários conteúdos. E a adesão a esses canais por streaming aumentou muito, inclusive o canal HBO Max, que é o canal de streaming da Warner, da DC, nos Estados Unidos, em alguns outros países do mundo. E a pressão começou a aumentar. As pessoas pediam o release da Snyder Cut, usavam hashtag pelo Twitter, faziam postagens no Facebook, no Instagram, e aquilo começou a atingir um volume muito grande, impedindo assim que essa voz fosse calada. E o estúdio acabou, o estúdio principalmente, nem tanto a Warner, tá? Mas a direção do HBO Max, ele acabou dobrando, cedendo, dando dinheiro para o Zack Snyder e permitindo a finalização da visão dele. Ele fez isso durante a pandemia mesmo, ele conseguiu finalizar, gravou cenas a mais, ele conseguiu editar, finalizar e lançar a sua visão durante a pandemia. E isso abriu o precedente para que os fãs continuassem fazendo campanhas. Porque depois da Liga da Justiça, os fãs viram o que era realmente a visão do Zack Snyder, que se iniciou no Homem de Aço, foi para o Batman vs Superman e culminou com o filme da Liga da Justiça. Só que o filme da Liga da Justiça, ele seria 3 filmes. Seria a parte 1, a parte 2A e a parte 2B, ou seja, a segunda parte seria dividida em 2. E os fãs lançaram a hashtag, a campanha Restore the Snyderverse, Restore the Snyderverse, ou seja, restaurem o universo do Zack Snyder. Eles querem e começaram a pressionar. Essa campanha foi muito bem sucedida pelo Twitter, acabou culminando em 1.500.000 tweets pedindo a restauração do Snyderverse. E o que acontece? A HBO Max ouviu isso, então eles estão conversando, estão abertos a que tenha, de alguma maneira, a continuação desse universo. Então, ainda isso é uma fase muito preliminar, mas existe a possibilidade, principalmente se os fãs continuarem pressionando o estúdio para lançar esse universo. Desta campanha, acabou sendo criada outra campanha, que é Make the Batfleck Movies, ou seja, façam os filmes do Batman, o filme do Batman, do Ben Affleck. O Ben Affleck tinha um roteiro, assim, quando ele, depois de Batman vs Superman, que começou a fazer o Liga da Justiça, que era com o Zack Snyder ainda, o Ben Affleck foi oficializado como diretor de um filme que se chamaria O Batman, The Batman, igual o nome do filme do Pattinson. O filme do Pattinson não existia ainda. Ele iria dirigir esse filme e ele iria fazer esse filme, uma versão adulta mesmo do personagem, como foi visto em Batman vs Superman,
mas enfrentando o Deathstroke, o Exterminador. E o filme seria mais ou menos assim, baseado naquele filme O Jogo, The Game, que era com o Michael Douglas, que no filme ele ganha de presente um jogo personalizado para sua vida, um jogo interativo, um jogo presencial, e ele acaba perdendo tudo na vida. Eu não vou contar o final do filme, né, porque senão o André até puxa minha orelha. Mesmo não estando aqui, eu consigo sentir minha orelha sendo puxada. Mas esse filme é maravilhoso. Você pode procurar, chama O Jogo. O Ben Affleck se baseou nesse filme. Seria mais ou menos assim. No final do Liga da Justiça, como a gente viu do Zack Snyder, o Lex Luthor contaria pro Deathstroke a identidade secreta do Batman, que era o Bruce Wayne. E o Deathstroke, o Exterminador, ele iria matar as pessoas próximas ao Batman. E o Batman ia ficar quebrado. E ele ia perder tudo. Com a ajuda do Lex Luthor, o Bruce ia acabar perdendo tudo. Então ele tinha que começar numa jornada para retomar a carreira de Batman e conquistar e conseguir recuperar tudo que ele perdeu. Ou seja, seria um filme épico, mas descontente com os rumos que não só o seu personagem, mas que o universo DC tinha tomado, ou seja, com a tomada do filme da Liga da Justiça do Joss Whedon, a mudança de rumos do filme. Ele ficou muito descontente, ele acabou ficando muito deprimido, tendo problemas de saúde, e ele abriu mão primeiro da direção. Ele não queria mais fazer o filme porque ele sabia que ele não ia poder fazer do jeito que ele queria. E depois ele acabou deixando o personagem. O Ben Affleck, então, não era mais o Batman, ele não iria mais vestir o manto, foi escolhido outro ator, foi escolhido o Pattinson, e esse assunto parecia encerrado, apesar dos fãs quererem o personagem. E os fãs continuaram pressionando, criaram campanhas para o Affleck voltar. O que acontece? Ele pegou e assim que o Zack Snyder se envolveu de novo nesse universo com a Liga da Justiça, sua versão da Liga da Justiça, o Affleck voltou para fazer cenas extras do filme. E daí ele fechou para participar do filme solo do Flash. Ele vai ser o Batman no filme solo do Flash. E agora, com o sucesso do Snyder Cut, tem conversas para que ele viva novamente o personagem em alguma produção. O próprio Ben Affleck declarou que se o Zack Snyder estiver envolvido, ele topa, ele volta. Então existe a possibilidade de nós vermos uma série, um filme no HBO Max ou no cinema mesmo, do Batman dele. Um dos fatos que corrobora essa possibilidade é que a própria Warner já anunciou há umas 2 semanas que o Batman do Pattinson não é o Batman oficial do universo DC. Ele é o Batman da Terra 2. Ele é uma linha alternativa do Batman. Então fica aberto a possibilidade do Batman oficial ainda existir no universo DC. Um Batman que faça parte de um universo estendido. E esse universo estendido, graças aos fãs, está muito mais perto de acontecer. Então, as campanhas dos fãs, elas têm tido muito sucesso, elas têm causado muitos resultados, atingido muitos resultados, e com a continuidade dessas campanhas, a gente pode ter esse universo, e não só do universo da DC. Outra campanha que tem também é para a continuidade do universo Star Trek, pela Paramount. Que os filmes continuem acontecendo, que façam mais um filme do Star Trek. Tinha sido engavetado aquele projeto, inclusive, do Tarantino, que ele tinha escrito um roteiro do Star Trek. Isso tinha sido engavetado. Agora a Paramount divulgou um press release dizendo que vai haver mais um filme, sim. Talvez não tenha o filme no universo que a gente viu
com o Chris Pine como Capitão Kirk, mas é possível que tenha uma nova tripulação, uma nova história. Me parece que eles vão fazer uma história que se passe antes dos filmes que a gente viu. Uma história de introdução do universo da Federação, do universo do próprio Star Trek. Então, também é uma outra campanha dos fãs. Tem as campanhas negativas, infelizmente. Quando foram divulgados, que começou os novos filmes do Star Wars, com a Rey como personagem principal, com o Boyega como um dos atores principais, os fãs fizeram campanhas muito pejorativas, muito difamatórias, reclamando que uma mulher estava comandando o universo, seria a personagem principal desse universo, que um homem negro ocuparia um papel de destaque. São campanhas muito feias que foram iniciadas pela internet, depreciando o filme e pedindo até que aquilo fosse alterado. Ainda bem que isso não aconteceu, e essas pessoas têm que tomar vergonha. Mas, infelizmente, assim como o universo nerd, geek, tem a possibilidade de fazer diversas campanhas para o bem, ela também tem para fazer para o mal. E a gente vê muito isso em campanhas de representatividade. Muitos filmes, muitas séries, elas têm, os fãs pedem para que personagens que representem esses fãs sejam incluídos, personagens homossexuais, personagens transgêneros, personagens hispânicos, personagens negros, personagens latinos, de todas as orientais, de todas as etnias, entrem para o elenco dos filmes e séries, que eles sejam representados ali. E essas campanhas atingem muito sucesso. A gente tem visto em diversas séries e diversos filmes. Por exemplo, um deles é o Shazam, que a gente teve, a família Shazam era composta de diversas etnias e inclusive orientações sexuais, que tinha um personagem que era homossexual. E a gente vê que essas campanhas causam resultado. E para o bem, porque acaba enriquecendo esses produtos, acaba enriquecendo o filme, a série, mas também tem aquelas campanhas negativas que pedem que aquilo seja extinto. Dos exemplos mais negativos que a gente vê é a J.K. Rowling, a autora do Harry Potter, em várias postagens, sendo completamente contrária e até atacando pessoas transgêneras. E assim, é uma coisa muito espontânea. Isso gerou muito problema para ela. Ela perdeu muito, porque acabou etiquetando ela como uma pessoa discriminatória, uma pessoa muito preconceituosa. E isso é negativo. Então, campanhas negativas, elas só perdem o tempo de todo mundo. Se a pessoa tem algum argumento que justifique determinado personagem ou determinado ator não fazer parte daquele projeto, ele é válido e deve ser encaminhado para as produtoras, para as editoras, mas gratuitamente, só por preconceito, isso só faz com que todos nós percamos nosso tempo, e que campanhas que realmente têm uma função importante para restaurar um filme, restaurar um universo, ou colocar algum ator dentro de um projeto, acabam sendo ridicularizados. Então a gente tem que ter muito cuidado com o poder que a gente tem na ponta dos dedos de utilizar a internet. Boa noite, Cleide, bem-vinda, como vai? Espero que esteja melhor. Mas é curioso, porque a gente pôde ver que essas campanhas realmente têm um resultado, e um resultado bastante positivo. Então, se você que está aí quiser realmente que alguma coisa seja alterada, que alguma coisa seja produzida, agora você tem o poder de realizar esse desejo seu. Inicie uma campanha, engaje numa campanha existente para que aquilo aconteça. Porque, afinal de contas, a parte mais interessada no processo criativo somos nós, os fãs, e podemos e devemos ser ouvidos.
Então, por favor, faça a sua parte e veja. A gente tem um exemplo maravilhoso disso, que é a versão do Zack Snyder da Liga da Justiça. O filme aconteceu. Ele não era para acontecer, mas aconteceu. Bom, agora a gente chega na parte da nossa live, que eu vou dar as dicas da semana. Que eu vou falar sobre os lançamentos nos cinemas, na Netflix, no Prime Video e no Disney Plus. Essa semana, no cinema, a gente tem... Deixa eu ver... Um filme com uma comédia com o De Niro, a Uma Thurman e o Christopher Walken, que se chama Em Guerra com o Vovô. É uma comédia com atores famosíssimos, alguns dos melhores atores do cinema. Eu não vi esse filme ainda, é uma das estreias, mas porque tem o De Niro, é uma das dicas. E um jovem, relutantemente, cede seu quarto para o seu avô, estando determinado a retomar seu espaço, custe o que custar. Então começa uma guerra dentro de uma casa, que o avô vai para a casa da família, acaba ficando no quarto desse adolescente e ele não quer que isso aconteça. Deve ser uma comédia, tipo comédia de erros, né? Esse é a dica. Tem um filme, O Alto da Boa Mentira, uma comédia nacional, com o Leandro Hassum. São 4 histórias baseadas no universo do Ariano Suassuna, imenso autor brasileiro, maravilhoso com comédias. Então é uma das dicas do cinema nacional, que deve estrear. Ele estava programado para estrear agora, com o fim da fase emergencial, com a flexibilização. A partir da semana que vem, os cinemas devem retomar o funcionamento. Então eles vão funcionar das 11 da manhã até as 19 horas, isso no estado de São Paulo. E então é possível que a pessoa corajosa, né, a pessoa que possa ir ao cinema assistir esses filmes. As estreias do Netflix. Hoje, dia 16, estreia no Netflix um filme chamado Labirinto do Medo. É um filme de terror, original do Netflix. Um escritor traumatizado pela morte da irmã volta à África do Sul para investigar uma série de eventos paranormais para o seu novo livro. Então é um filme de terror que estreia hoje no Netflix. Vamos ver outro. Dia 21 de abril, estreia A Espreita do Mal. Em busca de um adolescente desaparecido, o detetive de uma pequena cidade descobre que uma presença maligna perturba sua família. Esse filme é estrelado pela oscarizada atriz Ellen Hunt, do filme Melhor é Impossível, com o Jack Nicholson. Maravilhosa atriz. Fazia uma série chamada Mad About, O Louco por Você, uma série de comédia antológica. Ela faz aqui um personagem nesse filme de terror, A Espreita do Mal, que estreia dia 21 no Netflix. No Prime Video, dia 21 de abril, estreia a segunda temporada, estreia a temporada 1 de Nosferatu. Nosferatu, que é com o Zachary Quinto, que é o Spock dos filmes novos do Jornada nas Estrelas, do Star Trek. Aqui ele faz o papel do Nosferatu. É um vampiro diferente, ele é um vampiro que segue mais a mitologia vampírica do que os livros do Bram Stoker. Muito legal essa série, vale a pena você conferir. Então Nosferatu estreia dia 21 de abril no Prime Video. No Disney Plus, a gente tem hoje a estreia de Falcão e o Soldado Invernal. A gente tem Os Eleitos, que é a história dos primeiros astronautas americanos. É muito legal, que mostra a corrida espacial americana por dentro da Pixar. Lendas da Marvel, Virando o Jogo dos Campeões, Marvel Studio Avantes e, acredite
é verdade. São, então, séries que têm os novos episódios hoje, no Disney Plus. Estas foram as dicas dessa semana. E agora eu vou dar as dicas da Deinha, o DDD. A Deinha me deixou encarregado de passar para vocês as seguintes dicas, tá? São 2 filmes do Netflix. São Amor e Monstros, um filme muito legal, que se passa num período apocalíptico. O mundo, um meteoro gigante ia cair no planeta. Mísseis foram direcionados para ali, mas acabou dando um problema e acabou criando monstros gigantes, insetos e outros tipos de animais. E grande parte da população do mundo foi extinta por causa desses monstros. E quem não morreu foi morar no subsolo, em bunkers. E um dos personagens, o personagem principal do filme, ele decide sair, depois de 7 anos nesse bunker, para encontrar a antiga namorada dele. Então o filme mostra o percurso dele, um personagem mais covarde, Bernardo, um personagem mais covarde, um personagem mais frágil. Ele saiu por esse périplo, essa jornada do herói, para encontrar a namorada e se encontrar pelo caminho. É um filme muito legal, uma comédia divertida, com grandes efeitos especiais, bastante ação. É muito legal esse filme. Ele já está disponível no Netflix, Amor e Monstros. Outro filme também que estreou no Netflix também é Esquadrão Trovão, com a Melissa McCarthy. Maravilhosa comediante americana, que quebra esse filme, Esquadrão Trovão. Ele é um filme de super-heróis, mas é um filme diferente. Porque ele é um filme de comédia que quebra os paradigmas de filmes de super-heróis. Ou seja, ninguém é malhado, ninguém é sarado e ninguém tem experiência. São 2 personagens que se tornam, que recebem superpoderes, se tornam heroínas, só que elas são fora do padrão de beleza visto nesses filmes. Elas não têm experiência, elas não são pilares da moral e dos bons costumes, mas elas acabam enfrentando o mal. E esse filme é muito engraçado, é dirigido pelo marido da Melissa McCarthy, que é um aficionado por quadrinhos, pelo gênero super-heróis. Ele faz o filme e ele acaba criando uma história muito legal, uma história muito engraçada, e é muito bom ver a Melissa McCarthy, uma mulher normal, uma mulher como todas as outras, representando uma heroína num universo que é tão restritivo, né? A pessoa precisa malhar, está muito forte, muito sarada, e ela segue o caminho oposto. E é muito divertido esse filme. Então, Esquadrão Trovão e Amor e Monstros são as 2 dicas da Andrea para esta semana. Os 2 tem na Netflix, gente. Vocês podem ir lá e conferir. Amor e Monstros e Esquadrão Trovão. Essa semana, hoje, a gente perdeu uma atriz, Ellen McCrory, de 52 anos. Ela fazia parte dos filmes do universo do Harry Potter, ela fazia a série Peaky Blinders. Ela faleceu com câncer. Os fãs da série, do universo Harry Potter, estão muito tristes. É uma notícia triste mesmo. E é uma grande perda também, não só para o universo do cinema, mas para o universo das séries. Uma mulher de 52 anos, jovem ainda, perder a vida assim. E dentre tantos outros, né, como a gente vê o Paulo Gustavo lutando pela vida, internado no hospital por causa do Covid. A gente perdeu tantos atores, tantas pessoas de diversos veículos de entretenimento, cinema, televisão, que é devastador. Então, gente, a gente tem que fazer a nossa parte. Mesmo que a gente esteja numa fase com uma maior flexibilização, vamos se cuidar, vamos ficar em casa. Se tiver que sair, use máscara, use álcool gel e tome a vacina. Essa semana a Andrea está muito feliz, ela tomou a primeira dose da vacina contra o Covid, porque ela é professora. Ela tomou a primeira dose
e ela está ansiosa para tomar a segunda dose. Eu consegui dar a segunda dose na minha mãe também, ela tomou, já tomou as 2 doses. Tome a vacina, assim que chegar na sua fase etária, na sua classificação indicativa, tome a vacina, não tenha medo, não existe complicações. Ninguém morre de tomar vacina, gente. A vacina, ela foi pesquisada, as vacinas de uma forma geral foram pesquisadas a vida inteira por pessoas extremamente talentosas, extremamente inteligentes, pessoas que são o ápice do seu ramo de atuação. Então, assim, a ciência está aí para ajudar todo mundo e essas pessoas dedicam a vida para que isso aconteça. Então, vamos tomar a vacina, vamos fazer a nossa parte. Não deixe de lutar e de se engajar nisso, porque tenha certeza, o papel que você vai desempenhar é importante para ajudar a gente a chegar ao final dessa época tão ruim que a gente está vivendo. E continuem assistindo os canais por streaming, aqui pelo Cinefreak a gente dá dicas hoje, tanto no Facebook do nosso site, quanto no próprio site, a gente divulgou as estreias da semana, até quinta-feira da semana que vem, tanto no cinema quanto nos principais canais por streaming. Tá ali todas as estreias que a gente vai ter. Essa aqui são só as dicas do Cinefreak. No site a gente divulga todas as estreias. E você pode ficar a par seguindo nossas redes sociais, o Twitter, o Instagram, o Facebook. Você procura Cinefreak, no Facebook é Cinefreak BR, que você vai conseguir achar a gente ali. Curta, compartilhe, comente, que assim a gente vai conseguir trazer sempre um material de qualidade, informações fiéis, informações oficiais para você estar sempre ligado no que acontece no mundo, não só do entretenimento, mas da cultura pop de uma forma geral. E amanhã, sábado, a partir das 10 da manhã, eu estarei na segunda parte do programa sobre Batmóveis, do Bate-Base no Ar. Falando com meu amigo Renato, a gente vai falar sobre Batmóvel, sobre Batman, sobre esse universo, e você está convidado a participar, a seguir nossa conversa pelo YouTube oficial do Bate-Base no Ar. Você procura Bate-Base no Ar, você vai conseguir chegar até a página e ali amanhã, a partir das 10 horas da manhã, a gente vai tá falando sobre esses assuntos. E também depois eu vou disponibilizar na nossa página do Cinefreak o link para você poder assistir também. Então não perca amanhã, 10 horas da manhã, o programa Bate-Base no Ar, que eu vou ser o convidado para estar debatendo com vocês sobre Batmóvel e sobre Batman. Por hoje é só. Eu agradeço muito a participação de vocês, a companhia de cada um de vocês. Eu desejo a todos uma boa sexta-feira, que vocês fiquem bem e se divirtam. Sigam as dicas do Cinefreak e vamos assistir, gente. Vamos maratonar a série, vamos assistir os filmes, vamos nos divertir. Eu agradeço muito, gente. Boa noite. Até mais.